O nosso repórter Rafael Tebas falou agora há pouquinho de um dado que foi dito, inclusive, aqui por um secretário da prefeitura, dizendo que todo dia morre uma pessoa com acidente de moto em São Paulo. Alguns morrem, outras pessoas, então, ficam seriamente feridas. O Dr. Sandro Reginaldo, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo, aqui conosco. Dr. Sandro, obrigado aqui por atender a Nova Brasil. É uma honra para nós estar aqui tentando ajudar a passar informações interessantes e confiáveis para a população. Doutor Sandro, tem ocorrido muito acidente com moto a ponto de se fazer uma campanha chamada Maio Amarelo? O Maio Amarelo é uma campanha que tem a todos os anos, é de acidente de trânsito de maneira geral, mas o que nós observamos nos prontos-socorros aí, Brasil afora, é que realmente a moto é uma coisa que nos preocupa muito. E aquela história, uma esbarradinha de carro é uma esbarradinha. A esbarradinha de moto, muitas vezes, tem muitas consequências para o motorista ali e para todo o sistema nosso, né? Porque o para-choque do motociclista é o corpo dele. E isso vai implicar, obviamente, que a gente se preocupa primeiro com a pessoa, com o ser humano, mas tem toda uma implicação aí previdenciária, trabalhista, uma série de custos que envolve isso, e são situações que muitas vezes são extremamente evitáveis. E as campanhas que nós fazemos são justamente nesse sentido. A gente quer evitar o problema. Quais são os caminhos, ou qual é o caminho para se evitar esses problemas? Olha, principalmente, Heródoto, você respeitar as leis de trânsito, né? É importante salientar que o motociclista, mesmo que ele respeite todas as leis de trânsito, ele está sob risco, porque pode vir uma outra pessoa, um outro condutor, e pegá-lo e provocar um acidente. Mas a partir do momento que o próprio motociclista, ele não respeita essas leis de trânsito, ele está dobrando, triplicando o risco dele. Uma situação que a gente tem visto muito comum e muito preocupante você não pode de maneira nenhuma no trânsito estar usando o celular, digitando. Você fazer isso no carro já está extremamente errado. Agora imagina isso em cima de uma moto, que a gente tem visto cada vez com mais frequência. Então é uma coisa que preocupa muito, porque um pequeno segundo de distração ele vai ter uma consequência muito grave. É o que eu falei, para quem está de carro muitas vezes é um esbarrão no carro, é um dano material. Mas para o motociclista especificamente, essa esbarradinha normalmente tem lesões muito graves. Doutor Sandro, desses acidentes, vou dizer assim, a principal fratura é na clavícula, aqui pertinho do ombro? Na região do ombro a gente observa muito a fratura de clavícula, tem também uma desconexão, a clavícula tem uma pequena articulação aí com o acrômio, que é um outro ossinho, que também pode ter essa luxação acrômico-clavicular, que nós chamamos. Então, da região do ombro, são as lesões mais frequentes. E tem uma lesão mais grave ainda, que nesse mecanismo de queda, ele faz uma tração, ele estica muito os nervos aqui do pescoço. Isso pode levar a uma lesão que pode ser parcial ou total de todos os nervos do braço daquele lado. E isso pode levar a uma sequela até definitiva para o paciente. Então, como eu falei, às vezes uma coisa por uma pequena distração, por uma furada de sinal, por uma atravessada no meio do carro, o motociclista vai pagar um preço muito caro por isso aí. Doutor Sandro, as pessoas estão de moto, e muita gente está trabalhando nesse momento de moto nas ruas de São Paulo, e o pessoal que está dirigindo também tem que ter sempre muito cuidado com o pessoal da moto. Aí tem aquela faixa azul que foi colocada na 23 de maio. Já chegou nas outras ou não? Na Marginal, passei lá outro dia, não vi. Vai ter na Marginal. Acho que o prefeito falou aqui outro dia, não foi? Eu acho que o principal, essas vias exclusivas, elas ajudam muito, mas o principal é que o próprio motociclista ele tem que usar essa via. O que a gente observa muitas vezes é que, para fugir dessa confusão da mobilidade urbana que é complicada, as pessoas às vezes optam por moto. Tem pessoas que têm carro e moto e optam por moto. Mas a moto, muitas vezes, para te deslocar mais rápido, você tem que costurar o carro, você não obrigatoriamente vai colocar essa faixa. Então, essa faixa exclusiva, ela é uma ideia interessante, desde que os motociclistas respeitem essa faixa. Claro, não, sem dúvida. Agora, doutor Sandro, a gente vê também o pessoal está equipado. Por exemplo, ninguém pode dirigir moto em São Paulo sem capacete. Certo. Que é uma proteção. Eu pergunto o seguinte, no caso, por exemplo, do cotovelo, a pessoa também tem que ter uma proteção especial, já vista que num tombo, geralmente, a gente bate primeiro o cotovelo no chão?
O ideal, né, Heródoto, o ideal é que ele esteja todo protegido, com uma roupa protegida. Os motociclistas que fazem mais passeios, viagens longas, eles têm roupas de couro, todas protegidas. Os motociclistas de competição, eles têm proteção na região lombar, na região da coluna, que no dia a dia não é muito prático isso, né? E assim, a gente pensa aí em termos de São Paulo, num clima mais ameno em determinadas épocas do ano, mas o Brasil tem várias regiões. A minha cidade, por exemplo, eu moro em Goiânia, ela é extremamente quente. Então você vê muitas vezes as pessoas de manga curta, às vezes de bermuda, pilotando moto aí, quando é um passeio, é até uma coisa que eles gostam de fazer. Mas obviamente que isso vai deixar muito mais exposto, porque numa queda você vai sair ali e provoca muitas vezes uma queimadura mesmo. A gente chama de queimadura por abrasão, porque a pessoa vai sair raspando naquele asfalto e vai queimar a pele. E logicamente que um trauma mais intenso vai provocar uma fratura, vai quebrar o osso ali ou deslocar do lugar. Então tudo depende muitas vezes até da magnitude. Desculpa, pode falar. Pois não, senhor. Não, pode falar, pode falar. Não. A linha interrompeu. Por favor, continua o teu raciocínio. Sim. Então, assim, muitas vezes depende da magnitude do trauma, quer dizer, da velocidade que o motociclista está, ou que o outro carro ou outro veículo, às vezes tem até acidente moto com moto, vai estar, mas às vezes, mesmo numa baixa velocidade, dependendo da maneira que a pessoa caia, ela vai ter essa lesão também. É o que eu falei, não tem proteção igual o carro, né? O carro, você tem toda a proteção da lataria. A moto é o próprio corpo. Exatamente. E o que preocupa muito hoje também, são hoje tem as vários serviços de entrega, de alimentação, de mercadorias, e as pessoas ficam muito no mapa, né, do celular. Então elas ficam muito atentas ao mapa para pegar o endereço e causa uma distração a mais. E junto a isso, às vezes com aquela necessidade que a pessoa tem de entregar rápido, tudo isso são fatores que vão agregando risco. E o que o motociclista tem que entender é que o preço, quem vai pagar é ele. Quando eu falo preço, logicamente não é falando de dinheiro, né? É o preço como um todo da saúde dele, de tudo que vai envolver esse acidente. Perfeito. Doutor Sandro, muito obrigado por sua participação aqui na Nova Brasil. Muito obrigado, Heródoto, todos os ouvintes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo está sempre à disposição quando puder contribuir aí de maneira positiva com todos vocês. Vamos pedir sua ajuda. Doutor Sandro Reginaldo, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. A gente já falou aqui sobre traumas na cabeça. Agora estamos falando ombro e cotovelo. E veja aonde isso pode chegar.